a esquerda nacional, ela vende um pouco a noção de uma situação sabe, uma situação de desespero, entendeu? Então, tipo assim, não dá para parar, não dá para pensar, não dá para fazer nada, porque afinal de contas, você está vendo, os caras estão vindo aqui, os caras estão vindo ali, os caras vão pegar aqui, vão pegar tudo, vai destruir tudo, não tem condição, não, peraí, não, depois a gente vê, né? Então é claro, quer dizer, isso é uma estratégia, quando você não tem estratégia, entendeu? Isso é um raciocínio tático quando você não tem tática nenhuma. Agora, o que você vê no resto do mundo é outra coisa, né? Eu não diria que você vê uma onda conservadora no resto do mundo. Você vê a política indo para os extremos, o que é outra coisa. Quer dizer, só um exemplo, por exemplo, na Holanda, tinha eleições na Holanda no ano passado, né? E durante todo o tempo da eleição, a imprensa falava da ascensão irresistível, né, do proto-fascismo holandês. Né? Exato, que era um craque. Quer dizer, o que aconteceu? Quando chega a dar o resultado, a esquerda mais radical, ela quase entra no governo, ela quase toma o governo, sendo que ela estava completamente esquecida, porque para a imprensa é muito melhor você criar essa ilusão de que assim, olha, tá vendo? Ó, tem o conservadorismo proto-fascista está vindo. Então o que acontece? Você inventa uma espécie de figura de centro liberal que vai dizer, ó, não dá pra gente ficar discutindo entre nós, vai ter que ser esse aqui, é o modelo francês, entendeu? Quer dizer, você começa a falar, não, a direita está chegando, a direita radical está chegando, o próprio fascismo está chegando, então chega uma hora, só tem uma forma de você contrapor, aceitando uma figura de centro completamente disciplinadora e incolor, né? Mas no entanto ela vence pelo medo. Quando você vai ver os números, da eleição francesa, o que acontece? O que aconteceu não foi uma ascensão irresistível da direita radical. É um extremo, os dois extremos sobem, os dois extremos chegam, o extremo da esquerda e da direita tem 20% cada um, os dois somados têm 40%. Né? Você vai ver o que aconteceu na Inglaterra, dizer, veja, o Partido Trabalhista moribundo, entendeu? Eles arrumam uma liderança que deve ser o que a Inglaterra fez de mais à esquerda desde o Oliver Cromwell. É a primeira vez que a ala extrema esquerda do Partido Trabalhista Britânico assume o comando do partido. Primeira vez na história. E por muito pouco eles não formam um governo. Quer dizer, o que a gente vê, na verdade? A gente vê outra coisa, muito mais interessante, muito mais complexa, que é 2008 mostrou como o horizonte político institucional, né, mundial, ele estava comprometido com o mesmo tipo de política econômica. Né? Quem vai implementar as políticas de austeridade no mundo são tanto os partidos socialistas quanto os partidos de direita. Centro-esquerda, centro-esquerda, centro-direita, exatamente, faz a mesma coisa. Quem implementou na França foi o Partido Socialista. O Partido Trabalhista na Inglaterra. O Partido Trabalhista na Inglaterra, certo? A grande coalizão alemã, que virou o único modelo de governo, quer dizer, que é a CDU e o SPD. Quer dizer, tudo isso demonstra o quê? Que esses partidos não têm nenhuma razão de existência mais. Nenhuma razão. Eles vão fazer a mesma política do mesmo jeito. Certo? Então o que acontece? A população ela tem uma racionalidade. Como dizia o Pascal, o povo escolhe pela razão certa. Às vezes escolhe a coisa errada, mas a razão é certa. Entendeu? Eles têm uma racionalidade. Eles vão procurar onde a política existe. Então eles vão atrás dos extremos. Né? Só que o problema brasileiro é que só tem um extremo aqui. Né? E era necessário, de fato, uma outra polaridade, que não se consegue mais constituir. Então, se você olhar hoje no mundo, experiências que são experiências bem-sucedidas de esquerda, né, como o Jorge me lembrou, são todas experiências em que houve uma radicalização do projeto político de esquerda. Né? Eu me lembro, por exemplo, eu estava morando nos Estados Unidos em 2015, 2016 e acompanhei um pouco a campanha do Bernie Sanders, né, nos Estados Unidos. Eu arriscaria dizer que o Bernie Sanders, hoje nós somos, em grande medida, ameaçados por um louco na presidência da República nos Estados Unidos, porque o Partido Democrata, ele sistematicamente fraudou e bombardeou o Bernie Sanders em benefício da Hillary Clinton, que é a política que era, né, na época, enfim, hoje não mais, por conta da própria existência do Trump, mas era a política mais odiada do establishment americano. Ou seja, quem derrotou, quem, enfim, assegurou a vitória do Trump e a derrota da Hillary Clinton foi o próprio desalento do Partido Democrata em ter que votar, os eleitores democratas tradicionais, em ter que votar na Hillary Clinton.
existem muitos estudos que mostram isso, ou seja, a vitória do Trump não foi assegurada por uma onda conservadora que inundou de votos o Partido Republicano, mas foi exatamente o desalento dos eleitores do Partido Democrata que não se dignaram a ir votar na Hillary Clinton. Se houvesse um Bernie Sanders na disputa contra o anti-Trump, né, ou seja, contra o Trump, hoje nós estaríamos vivendo uma realidade política internacional na qual, pela primeira vez da história americana, um candidato socialista, de esquerda, autenticamente de esquerda, com raízes, etc., com uma base social que era fundamentalmente uma base social sindical, de jovens, das universidades e do Black Lives Matter, ou seja, do movimento negro americano, estaria no poder hoje nos Estados Unidos e estaria celebrando provavelmente um governo mais à esquerda da história dos Estados Unidos, né? No caso da Europa, isso é muito nítido, né? Isso é muito típico, né? É muito claro, né? O Mélenchon na França é um pouco a expressão desse nacionalismo radical de esquerda francês, né? Mas que tem um caráter universalizante, né? O Jeremy Corbyn é a primeira vez na história do Partido Trabalhista inglês em que a ala extrema esquerda, mas assim, põe extrema esquerda nisso, né? Assume o controle do partido. O Podemos na Espanha, com todas as suas contradições, ou a própria geringonça portuguesa, que vamos dizer assim, é a primeira vez também na história de Portugal que o Partido Socialista, que faz parte do arco da governação portuguesa desde a Revolução dos Cravos, tem que governar assumindo um programa que é o programa de um partido de extrema esquerda, que é o partido do Bloco de Esquerda, que ele jamais poderia imaginar assumir aqueles pontos com os quais o governo Antônio Costa assumiu, né? Então você tem aí inúmeros exemplos de, vamos dizer assim, processos de desenvolvimento de uma plataforma, de uma agenda progressista, né, de saída da crise, de enfrentamento da crise, que se apoia exatamente na radicalização do que é ser esquerda, aquilo que o Vladimir chama de uma esquerda que não teme chamar o seu nome, dizer o seu nome, né? Nós não temos isso no Brasil. Quer dizer, o polo da esquerda radical é muito frágil, né, e muito envolvido nas suas próprias contradições internas, incapaz efetivamente de seduzir setores majoritários da população brasileira, né, e do eleitorado, eventualmente, enfim. E nós ficamos como os portugueses, né, esperando Dom Sebastião, né, ou seja, a gente fica sempre na expectativa de voltar ao Lula, né, o ano que vem, talvez no próximo ano, quem sabe daqui a alguns anos. A gente fica sempre nessa expectativa e isso é fatal para a esquerda brasileira, né? Isso tem simplesmente esterilizado qualquer possibilidade de construção de um projeto alternativo, né?